de estar cometendo um erro. Então vamos lá. Como é que esse experimento aconteceu? Uma mulher, né, dizia que ela era capaz de dizer se numa xícara de chá, os ingleses têm o hábito de tomar o chá com leite, tá? Então, quando você vai fazer uma xícara de chá com leite, você pode primeiro colocar o chá e depois colocar o leite, como a gente faz com café, né? Eu posso botar primeiro o café e botar o leite, eu posso botar o leite primeiro e depois o café. Assim com o chá também. E essa mulher dizia que ela era capaz de dizer quem tinha vindo primeiro, o chá ou o leite. Tá? Então, o que é que Fischer pensou? Que ele podia dar àquela mulher algumas xícaras de chá em que o leite fosse colocado primeiro e outras em que o leite fosse colocado por último, e ver se ela conseguia dizer corretamente qual era a ordem, né? Ah, nessa xícara botou primeiro leite, na outra botou primeiro chá, e por aí vai. Ok? Bom. O que é que a mulher sabia? Além dela achar que ela podia dizer quem é que vinha primeiro, foi dito a ela que o número de xícaras em que se colocou o leite primeiro era igual ao número de xícaras que se colocou o leite depois. Ok? Então vamos lá. Se você der a essa mulher 2 xícaras, ela tem 50% de chance de acertar, né? Porque em uma ela colocou o leite primeiro e na outra colocou o leite depois. Ou seja, ela tem 50% de chance de acertar. Então, você vai ficar na dúvida se ela acertar, né? Se ela disser, não, você colocou o leite primeiro na primeira xícara e ela acertar, você vai ficar na dúvida, porque é que nem jogar moeda, tá? Ela tinha 50% de chance de acertar. Mas se em vez de 2 xícaras, você desse a ela 6 xícaras, em que 3 você colocou o chá primeiro e em 3 você colocou o chá depois, existem 20 possibilidades diferentes de você arrumar essas xícaras. Ela tem que dizer certinho a ordem, tá? Existem 20 possibilidades diferentes de arrumar essas xícaras. Portanto, se ela acertar, tá? A chance dela dizer isso, que apenas uma ordem estaria correta, ela tem 5% de chance de acertar chutando. Então, se ela acertar, ela tem, se ela não soubesse realmente quem vem primeiro, e ela chutar, ela tem apenas 5% de chance de acertar e 95% de chance de errar. E aí vem o tal dos 5%, tá? Se chegou a essa conclusão, que o 95% garantiria a você a certeza de que você estava acreditando no que a mulher dizia. Porque se ela acertou com 5% é porque ela efetivamente sabia. Tá? Então, esse número mágico aqui dos 5%, do p-valor, vem do experimento assim. Tá? Ele achou que, para ele acreditar na mulher, ela tinha que dizer a ordem correta do chá e do leite em 6 xícaras. Tá? Então vamos lá. O que podemos ou não concluir de um teste de significância estatística? Ou seja, a gente vai fazer um teste, tá? E o que é que a gente pode concluir em relação a esse teste? A gente vai testar a hipótese, tá? Então a ideia básica por trás do teste de hipótese envolve a gente gerar uma hipótese experimental, uma hipótese nula, ajustar o modelo estatístico e avaliar aquele modelo com uma estatística teste. Todo teste de hipótese, qualquer que seja ele, segue essas etapas. A gente elabora a hipótese nula e experimental, ajusta um modelo qualquer, diz assim, não, para poder testar essa hipótese, e para fazer esse teste, a gente vai calcular um número que é chamado de estatística teste. Essa estatística teste ela vai ser confrontada com um valor tabelado, tá? E a partir da comparação desse valor que você calculou com o valor calculado, vocês vão concluir se
H0, que é a hipótese nula, ela é verdadeira ou não. Qualquer teste de hipótese é assim, tá? Se a probabilidade de obter o valor dessa estatística, teste, por acaso, for menor do que 5%, tá? Então, vem aí os 5% da xícara de chá. Geralmente, aceitamos a hipótese experimental como verdadeira, tá? Ou seja, eu vou dizer, bom, eu obtive aquela estatística. Se eu obtive aquela estatística, então eu tenho 95% de chance de que minha hipótese experimental seja verdadeira, tá? E 5% que seja errada. Portanto, eu vou rejeitar H0 e aceitar a hipótese experimental. E aí, como é que a gente fala? Vocês estão cansados de ler nos artigos, né? Existe um efeito significativo de... Mas esse autor, que é o Andy Field, ele alerta para a gente não ser enganado com a palavra significativo. Porque mesmo que a probabilidade do nosso efeito ter ocorrido ao acaso seja pequena, ou seja, menor do que 5%, isso não quer dizer que o efeito é importante, tá? Efeitos muito pequenos, não importantes, podem ser estatisticamente significativos, porém, somente porque um grande número de repetições foi usado no experimento. Então, aquilo que eu falei lá do cloro e da água. Eu posso concluir que a adição do cloro afetou o consumo, mas eu preciso ver, afetou quanto? O grau que afetou é importante ou não? Tá? A variação no consumo foi importante? Porque eu posso colocar lá 10 mil galinhas testando isso, e qualquer pequena diferença de consumo, sei lá, de microgramas, vai dizer que foi significativa. A questão é importante ou não? Tá? Uma galinha comeu deixou de tomar uma gota a menos do que a outra, eu posso provar estatisticamente que houve diferença. Porém, essa gota a menos, ela é importante ou não? Quando a gente fala de resultados não significativos, o que é que a gente significa? Uma vez que você calculou sua estatística teste, você está calculando a probabilidade que ela tenha ocorrido por acaso. Se essa probabilidade é maior do que 5%, você rejeita a sua hipótese experimental, tá? Então, você vai lá, calcula se esse P for maior do que 5%, você rejeita a hipótese experimental. Mas atenção, isso não significa que a hipótese nula é verdadeira. O que é a hipótese nula? É que aquele efeito não existe na população. Tudo que o resultado não significativo nos diz é que o efeito não é grande o suficiente para não ser outra coisa que não um resultado casual. Tá? Mas a gente não tem como saber se esse efeito é zero. Ele apenas é pequenininho. Então, esse autor ele destaca que resultado não significativo nunca deveria ser interpretado. E aí ele ressalva, apesar de sempre ser, nos artigos, nenhuma diferença entre as médias. Então, a gente sempre diz assim, não houve diferença entre as médias, ou nenhuma relação entre as variáveis. Tá? Na verdade, não é isso que ocorreu. A gente não mostrou, foi a existência de diferença. Então, o que é que a gente pode dizer? Em vez da gente dizer nenhuma diferença entre as médias, você pode dizer não foi possível verificar diferença entre as médias. Mas a gente não pode dizer que não houve diferença entre as médias. Então, o autor destaca que a hipótese nula nunca é verdadeira, porque sabemos pela distribuição das amostras que as amostras ao acaso terão médias ligeiramente diferentes, e mesmo que essa diferença seja muito pequena, isso é, uma média de 10 e outra de 10,0001, matematicamente elas são diferentes. O que é que a gente prova? Que essa diferença ela é pequena para ser considerada insignificante. Tá? Então, a gente precisa saber qual é a diferença mínima que tem que ocorrer para que eu considere que uma diferença é importante. Tá? Então, testes de significância nunca nos dizem que a hipótese nula é verdadeira. Tá? Apenas fazem com que a gente aceite ou não ela.
Porém, dizer que é verdadeira, isso não dá para fazer. E quando o resultado é significativo, ok, podemos não aceitar a hipótese nula como verdadeira, mas podemos pelo menos concluir que ela é falsa quando nossos resultados são significativos? Não. Uma estatística teste significativa é baseada em uma argumentação probabilística. Vem a probabilidade aí, ou seja, quando a gente tem probabilidade, a gente tem chance de erro. Tá? Então, Cohen destaca que uma argumentação formal, ela se baseia em uma afirmação inicial de um fato, seguida por uma afirmação sobre o atual estado do assunto, e não uma conclusão inferida. Tá? Então, na verdade, você apenas vai concluir que você verificou um efeito no seu experimento. Tá? Mas a gente não vai chegar à conclusão sobre a hipótese nula. Então, vamos lá. Se a hipótese nula é correta, essa estatística teste não pode acontecer. Tá? Isso como é? Agora eu esqueci, em matemática, esqueci, lógica. Então, se a hipótese nula é correta, a estatística teste não pode acontecer. Mas se a estatística teste aconteceu, então a gente diz que a hipótese nula é falsa. Ok? Mas a hipótese nula não é representada dessa maneira, porque ela é baseada em probabilidade. Então, qual é o correto? A gente vai dizer assim, se a hipótese nula está correta, essa estatística teste é pouco provável. Tá? Se a estatística teste aconteceu, portanto, a hipótese nula é pouco provável. Ok? Então, na verdade, a gente vai estar sempre diante de uma situação de incerteza. Ainda que a gente prove um determinado efeito, ainda assim, a gente tem chance de um erro. Tá? Não esqueçam disso. Professora, eu não entendi agora quando a senhora fala assim, que se a estatística nula é correta, a senhora disse que a hipótese não pode acontecer, aliás, a experimental não pode acontecer, é isso? Eu vou mostrar uma forma mais prática. Espera aí um pouquinho. Vou pegar aqui meus dados. Tá? Deixa eu ver aqui, a média era 15. Pronto. Então imagine que eu tenho aqui, ó, seja um banco de dados, e eu quero testar se a média dessa população aqui, dessa amostra aqui, eu tenho uma referência na literatura que a média para uma determinada, sei lá, coisa que eu estou testando, ela tinha aumentado na população, tá? Antigamente essa média era 14, e eu quero verificar se por acaso aumentou. Imagine que fosse altura de algum animal, e eu acho que a alimentação, melhoria da alimentação na população, aumentou a altura dos animais. Tá? Então eu vou usar como referência um valor que eu conhecia histórico da literatura. Então eu vou testar essa hipótese aqui. Tá? Então eu vou pegar a variável e vou usar como valor teste o valor que eu falei, 14. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou testar se a média da minha população é igual a 14. Tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Já vocês vão entender melhor. Deixa eu passar para aqui. Então, gente, só para... Oh, meu Deus, esse negócio aqui tá... Deixa eu gerar outra coisa aqui para poder subir. Pronto, tá aqui, ó. Então, uma estatística teste, eu só queria ilustrar o que é uma estatística teste. Então, o programa fez aí um teste, depois a gente vai falar sobre esse teste mais para frente, e gerou isso aqui, ó. Tá vendo esse valor aqui, 4.8? Isso aqui é uma estatística teste. Esse valor aqui, tá? O que é que o análise estatística vai pegar? Vai pegar esse valor aqui,
comparar com um valor tabelado e verificar se a chance desse valor ter ocorrido ao acaso é grande ou pequena. Se ela for pequena, então eu vou, se ela ocorreu ao acaso for pequena, então eu vou rejeitar H0 e vou aceitar HA. Então eu só queria ilustrar o que era uma estatística teste. É um número, tá? Que você obtém através de um cálculo. Então vamos lá. Então vamos lá. O que é inferência? É um procedimento, tá? Que se utiliza para se generalizar informações sobre determinada população baseada em dados de uma amostra. Pronto. É isso que a inferência vai fazer. Mas essa inferência ela vai ser baseada em um parâmetro. O que é um parâmetro? É uma medida estatística. Por exemplo, a média é um parâmetro, o desvio padrão é um parâmetro, uma correlação é um parâmetro, a mediana é um parâmetro, tá? Um coeficiente de regressão é um parâmetro. Então, é uma medida. Essa é uma medida na população. Parâmetro diz respeito à população. Já a estatística é um valor que a gente obtém a partir da amostra. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter um parâmetro populacional, a média populacional é um parâmetro. Mas a média amostral é uma estatística. Ok? A estimação é um processo no qual eu vou estimar o valor do parâmetro da população baseado no valor da amostra. Tá? Então, esse processo da estatística chamado de estimação vai fazer com que eu, a partir de um valor da amostra, eu chegue a um valor populacional. A hipótese é uma forma especulativa relativa a um fenômeno estudado, qualquer que seja. No nosso caso, por exemplo, a adição de cloro na água. É qualquer afirmação sobre a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória. Tá? Então, na verdade, ela vai estar afirmando que é uma hipótese que eu adiciono cloro e aumento ou diminuo o consumo de água. Já uma hipótese estatística é uma especulação feita em relação a uma proposição, porém relativa a uma população definida. Então, lembre, quando eu estou elaborando uma hipótese estatística, sempre tem a ver com uma população específica. Tá? Não é uma coisa assim aleatória, não. Quando a gente trabalha com dados, a gente tem dois tipos de variação. Tá? Então, por exemplo, aqui esse dado aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui esses valores aqui, tá? Imagine que eu tivesse aqui esses animais pertencentes, eu tivesse aqui dois grupos. Eu vou botar aqui, ó, só para a gente entender melhor. Esses animais pertencem ao grupo 1 e esses aqui de baixo ao grupo 2. Então, eu tenho aqui grupo 1 e grupo 2, tá? As diferenças individuais aqui, tá vendo? Esse animal tem 11,50, esse tem 18,70, esse tem 15, esse tem 17,60. Isso aqui é a variação individual, tá? Como é que eu quantifico essa variação? Essa variação é quantificada pelo desvio padrão. Eu posso quantificar essa variação em relação ao valor da média. Tá? Então, voltando aqui, ó, na minha análise aqui, mais para cima, eu tenho aqui, a minha média foi 15 e o desvio padrão 2. Então, em torno da média, em média, os valores distam 2 unidades. Tá? Então, é isso aí que me diz como é que eu quero medir a variação. Na amostra, eu meço ela pelo desvio padrão. Mas eu tenho dois tipos de variação. Uma é a sistemática, que ela se deve a um efeito. Tá? Então, por exemplo, o que seria isso? Nesse caso aqui, imagine que fosse o consumo de água. Tá? No grupo 1,
os animais consumiram água sem cloro. E no grupo 2, água com cloro.